Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. E novo Meteor Highline da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro, feito diretamente aqui do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Eu sou a Mariana Grilli e na próxima hora nós vamos falar sobre as notícias do agronegócio direto aqui do estado fluminense. Essa semana aconteceu a Conferência de Desenvolvimento Rural da América Latina da OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. E esse evento debateu o desenvolvimento rural, a relação com o meio urbano e como que essa interação pode ajudar a desenvolver mercados locais e globais. A gente conversou com alguns especialistas, então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. Como o desenvolvimento rural pode ajudar a fortalecer os mercados locais e globais? Isso foi discutido aqui no Rio de Janeiro, nessa conferência da OCDE que a gente comentou na abertura. E uma das discussões é exatamente olhando aqui para o Rio de Janeiro como um exemplo. Aqui, só para a gente ter uma noção, são cerca de 300 produtos diferentes, de cultivos, de culturas diferentes, que não só abastecem o próprio mercado, e o estado do Rio de Janeiro tem então uma autossuficiência, por exemplo, de frutas, verduras, legumes, mas também existe a pretensão de expandir esses mercados, não só para outros estados, mas exportar os produtos fluminenses. A gente conversou com o Felipe Brasil, que é subsecretário de Agricultura do estado do Rio de Janeiro, e ele conta algumas estratégias para fortalecer esse mercado local, atingir mercados globais, olhando muito para a agricultura familiar, a bioeconomia e essa relação entre campo e cidade. A gente está gravando diretamente do Rio de Janeiro, no Green Rio Summit, que é esse evento que acopla vários produtores rurais, a cadeia produtiva do Rio de Janeiro e que pretende então promover a agricultura que existe no estado e que precisa ser mais propagada, mais valorizada. Então, para falar sobre isso, a gente recebe, na verdade ele que nos recebe, a gente está com o Felipe Brasil, que é subsecretário da Secretaria de Agricultura do estado aqui do Rio de Janeiro. Felipe, muito obrigada por topar essa conversa aqui com a Jovem Pan News, por abrir as portas do estado. A gente conversou com o Flávio esses dias, que é o secretário, e vocês estão cada vez mais então nessa busca por reconhecimento do agro no Rio de Janeiro, que ele já existe, mas ele precisa ser mais valorizado, mais propagado, inclusive para as pessoas do estado, Obrigada de novo. Queria que você falasse um pouquinho, então, desse papel, dessa participação do agro aqui no estado. Olá, Mariana. Olá, ouvintes. É fundamental, assim, quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente sempre lembra nos outros estados que o Rio de Janeiro é a capital do samba, a capital do futebol, das praias, da indústria do petróleo, também das indústrias químicas, mas a gente sempre tem que lembrar que o Rio de Janeiro foi a primeira capital do agro do Brasil. O Rio de Janeiro foi por onde iniciou a produção agrícola e por onde se escoava a produção agrícola no período colonial, no período do Império, e o Rio foi a capital do café do mundo, Depois o café seguiu aí para os demais estados. E a agricultura fluminense, ela vem se mantendo desde sempre, ao longo dos anos. É claro que de uma forma meio invisível. Por quê? Porque a agricultura, ela acaba contribuindo para o PIB do estado um percentual muito pequeno, em torno de 1%, quando comparado, por exemplo, com a indústria do petróleo ou quando comparado com o PIB agrícola do Brasil, parece inexpressivo, mas não é. Por que não é? Porque nós estamos falando de uma agricultura que está muito próxima do segundo maior mercado consumidor do país. Ou seja, praticamente tudo que se produz se consome aqui dentro do próprio estado. Pouquíssimas coisas saem, obviamente, por conta da fronteira com o Espírito Santo, da fronteira com São Paulo,
com Minas Gerais, mas a maior parte desses produtos são produzidos e consumidos no Rio. E o que isso representa em termos de produtores, por exemplo? Estamos falando em torno de 50 mil produtores, uma população de mais de 1 milhão de pessoas que vivem em municípios do interior e com uma coisa muito interessante, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, os 92 têm produção. Ou seja, o próprio município do Rio de Janeiro, ele é urbano, mas com uma agricultura periférica, periurbana e urbana muito expressiva, né? Sobretudo, se nós lembrarmos, por exemplo, da produção de mandioca aqui do bairro de Santa Cruz, que é muito famoso, flores, a parte de plantas ornamentais, nós temos olerícolas, que são as hortícolas. Então, o Rio de Janeiro é um estado essencialmente agrícola, né? E, para complementar, eu acho que é fundamental lembrar que o Rio ele é um dos estados de maior agrobiodiversidade do país. Você não consegue falar, Goiás, você lembra do quê? Você lembra da soja, você lembra da pecuária, e aí, é claro, tem outras agriculturas, mas que quase sempre você define o estado agrícola com 2 ou 3 culturas, né? Você fala de São Paulo, da cana-de-açúcar, dos citros, né, da laranja, você fala do Paraná, da soja, do milho, mas o Rio de Janeiro, a gente está falando de uma grande agrobiodiversidade. O que significa isso? Nós temos aí mais de 300 culturas dentro do nosso estado, desde plantas convencionais até plantas não convencionais, como é o caso das PANC, né? As plantas alimentícias não convencionais, a própria cadeia de produção de flores. Hoje somos autossuficientes em flores no Rio de Janeiro. Somos basicamente autossuficientes também em verduras e legumes. Cadeia do FFLV, né? Exatamente. Chamado flores, frutas, legumes, verduras. Exatamente. Para você ter uma ideia, o município de Friburgo é o maior produtor de couve-flor do mundo. E pouca gente sabe disso. O Rio de Janeiro tem uma produção de abacaxi que é tão expressiva, a terceira do país, que o pessoal confunde, acha que o abacaxi daqui é do Espírito Santo e não é do Rio de Janeiro, lá do município de São Francisco do Itabapoana. Então, se nós pensarmos, vamos lembrar dessa agrobiodiversidade como sendo uma diversidade de produção em pequenas propriedades, quase sempre menores que 10 hectares, mas, ao mesmo tempo, hoje nós temos um vetor de crescimento de grãos que é o norte do estado. Aquelas áreas antigas de cana-de-açúcar estão sendo convertidas em soja, em milho, em pecuária e também agora com os sistemas ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Então essa é uma tendência do nosso estado, a acoplar a produção multivariada ao segundo maior mercado de consumo, né? Eu digo sempre o seguinte, se o Rio de Janeiro consumir cada vez mais produtos do Rio de Janeiro, a gente não vai conseguir chegar a 2%, 3%. Nós somos importadores de alimentos. Então, qual é a estratégia que o governo do estado traçou e que vem fazendo através dos seus programas, das suas políticas públicas? É produzir um alimento diferenciado. A gente fala da agricultura boutique. O Rio de Janeiro tem investido muito na qualidade de seus produtos. E você vai poder conhecer esses produtos porque nos próximos meses a gente vai lançar aí o selo Produto RJ, o selo Produto Fluminense. Então, o que eu queria deixar de mensagem, né? Como a agricultura hoje vem crescendo muito e cada vez mais se associando ao turismo, o turismo do Rio de Janeiro tem sido cada vez mais um turismo rural, agroecoturismo, turismo de aventura, né? O turismo de meio ambiente, aquele ecoturismo associado à produção agrícola. Vocês vão perceber que o Rio está se preparando nos próximos anos para ter produtores em todos os espaços turísticos do estado. Isso já está acontecendo com as feiras, já com os grandes e mega eventos que tem aqui. Só para você ter uma ideia, Mariana, na Rio Innovation Week desse ano, que é a maior feira de inovação e tecnologia do país e uma das maiores do mundo, nós tivemos um pavilhão com mais de 40 produtores e recebemos mais de 80 mil pessoas circulando pelas nossas palestras, pelos nossos estandes e consumindo o produto RJ. Então, quando vierem ao Rio de Janeiro, eu costumo dizer sempre isso.
lembrem de consumir e também conhecer os nossos produtos agrícolas. Muito interessante isso, porque é uma tendência que a gente está vendo aqui ao longo dessa semana, por conta também desse evento da OCDE que está acontecendo aqui no Rio, que tem essa integração, então, de olhar para o desenvolvimento rural, né? Então, só para situar quem está aqui nos assistindo, esse evento é uma conferência de desenvolvimento rural com foco na América Latina, promovido pela OCDE, tem união com esse Green Rio que eu comentei no começo, onde estamos gravando, e pensa-se exatamente, então, nesse desenvolvimento rural, inclusive fazendo paralelos de como os mercados locais ajudam os mercados globais, né? O quanto que desenvolver esses novos arranjos, tanto de produção, mas de comércio, podem ser exemplos também para ganhar projeção para o mundo, para a gente olhar para esse local, né? O global com o local. Isso que você está falando sobre o Rio vai muito nesse sentido, inclusive porque tem muito turista aqui, né? Então é promover a agricultura familiar, às vezes diretamente para consumidores da França, da Holanda, da Inglaterra, dos Estados Unidos, todos os turistas que circulam aqui, mas que agora também, como você está falando, não só ficar na capital do Rio de Janeiro, mas também entender esse agroturismo, esse agroecoturismo que o Estado está promovendo. Eu achei muito interessante a sua fala, Felipe, quando você destacou, inclusive, a atuação da Embrapa aqui, porque para quem conhece o agro brasileiro, seja em qual parte do mundo for, conhece a Embrapa, né? Assim, é uma unanimidade a empresa brasileira de pesquisa agropecuária ser reconhecida por essa excelência nas pesquisas. E aí você comentou que 3 unidades da Embrapa, de acho que cerca de 27, se eu não me engano, algo em torno assim, 3 estão aqui no Rio. Exatamente. Nós temos aqui, talvez muito por influência do Rio ter sido capital, né, capital do Brasil, nós temos aqui uma herança muito interessante em termos de instituições de pesquisa e centros de referência, né? E o Rio de Janeiro hoje cedia, hoje não, já de longos anos, né? Nós temos 3 centros nacionais aqui. A Embrapa Solos, que fica no Jardim Botânico, que é responsável aí por grande parte da pesquisa de classificação, levantamento de solos, né? Para também desenvolvimento de tecnologias de uso sustentável do solo. Então, é uma Embrapa muito ativa. Conversa muito com as universidades, conversa muito com a geografia, com a geologia, né, com as geociências, dialoga também muito com essas novas tecnologias espaciais, o geoprocessamento, levantamento de campo. Recuperação dos solos é o que o planeta inteiro está falando, exatamente. Né? E a Embrapa Solos é uma referência, né? Inclusive com seus mapas de solos de todo o Brasil, né? Nós temos, só um parêntese associado a isso que eu falei da geociência, nós temos o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o DNPM, né? Que agora é a AMN, né? A AMN, Agência Nacional de Mineração, ANM, que também tem um centro de excelência aqui, que é o CPRM, que fica aqui na Urca. Então, tem um museu geológico. Então, é só para mostrar que existe aqui um grande número de centros de pesquisa. A Embrapa Agrobiologia, que talvez uma das mais famosas do país, né? Por conta das pesquisas com a fixação biológica de nitrogênio. Ali nasceu quase todas as pesquisas com fixação biológica em soja, com a doutora Joana Dobenheim, que era a pesquisadora de referência dessa Embrapa Agrobiologia. Por exemplo, hoje a nossa querida premiada Mariângela Hungria, né? Nossa engenheira agrônoma, ela foi bolsista da doutora Joana aqui em Seropédica e levou para a Embrapa soja, né, para Brasília, uma série de conhecimentos que deu origem a toda essa pesquisa que ela foi premiada com o nosso, entre aspas, aí, o Prêmio Nobel da Agricultura, né? E a Embrapa CTAA, que é o Centro de Tecnologia de Alimentos, né? A Embrapa Alimentos é aqui no Rio, em Guaratiba. Todas as pesquisas na área de agroindústria, de desenvolvimento de tecnologias para a produção de alimentos, conservação, né? Então, só para você ter uma ideia, com esses 3 grandes centros de pesquisa, dialogando com o Brasil inteiro, o Rio de Janeiro também mantém um banco de germoplasma muito forte aqui. Você imagina, a Pesagro, que é a nossa empresa estadual de pesquisa agropecuária,
ela também tem centros espalhados pelo estado e que fazia estudos com muitas cultivares que depois foram distribuídas para o Brasil. Eu vou dar um exemplo. No início da década de 70, nós começamos a estudar soja no Rio. Ninguém sabe disso, né? E a Pesagro, a unidade de campos dos Goitacazes, começou a estudar e selecionar variedades de soja que não produziam no Rio, por conta de fotoperíodo, problemas de fotoperíodo. E hoje nós temos 8 variedades produzindo no Rio, adaptadas, produzindo acima da média nacional. Nós temos um centro de referência em Macaé, que eu estou indo para lá agora, que é um centro de referência em fruticultura tropical, que durante anos nós desenvolvemos tecnologia com citros. O Rio foi um grande produtor e está voltando a ser produtor de laranja, né? A melhor laranja do Brasil, ela está aqui na região de Tanguá, tem o IG da laranja aqui. Identificação geográfica. A identificação geográfica da laranja de Tanguá. E a gente percebe que com as novas tendências, a gente vai continuar produzindo centros de excelência. Por quê? Inauguramos agora, recentemente, um novo laboratório de café, de solos, em Itaperuna, no interior. Estamos inaugurando um Instituto do Café lá em Varriçai. Está quase pronto para inaugurar, um centro de excelência. E agora começamos a construir o Instituto da Uva e do Vinho, todos da Pesagro Rio. Só para mostrar para os ouvintes que o Rio não perdeu essa tradição de investir em centros de pesquisa na área de agropecuária. E finalizando, isso é uma tendência também nas universidades. Nós acabamos de receber agora o 3º curso de agronomia. Nós só tínhamos 2 cursos, um tradicional, que é um dos primeiros do Brasil, não o primeiro, um dos primeiros, que é o da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O 2º curso em campus da UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, e vamos agora, para o próximo ano, formar a primeira turma de engenheiros agrônomos lá do Instituto Federal de Pinheiral, que é um dos colégios agrícolas mais antigos do Brasil, né? E que hoje tem um novo curso de agronomia. Então, isso faz com que o Rio tenha um simbolismo muito grande para todas as áreas de produção. Você vai encontrar um cultivar, vai encontrar um resultado de pesquisa, uma dose de calcário, uma dose de adubo que foi desenvolvida pelos pesquisadores aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito interessante. A gente está falando de ciência, tecnologia, educação, múltiplas culturas. Só para a gente encerrar, então, fico me perguntando aqui como que vocês estão desenvolvendo tudo isso, olhando para esse lugar de valorizar as culturas que estão aqui. Você citou a soja. Nesses dias do fórum ali da OCDE, eu ouvi também algumas questões voltadas no sentido de o Rio de Janeiro também não virar um lugar somente de soja e milho e continuar com essa pluralidade de culturas, com essa biodiversidade que é riquíssima, Mata Atlântica, né? É importante lembrar também da recuperação dos biomas nesse sentido. Como que vocês dialogam em relação a isso, de ter um mercado garantidor para todas essas culturas, exatamente para não ter que ir para um lado de grandes commodities que tem mercado garantido, mas que não é o DNA do Rio e muitas vezes nem a topografia, né? Então, até no sentido de maquinário, como que esses agricultores familiares também têm trabalhado, se existe algum investimento, como que se dialoga nesse sentido também de a topografia não facilitar muito o maquinário nesse sentido, né? Então, essas duas frentes. E aí eu te libero, porque eu sei que a sua agenda também está concorrida. Olha, a sua pergunta foi excepcional. Quando a gente fala em soja, de maneira nenhuma a gente está falando aqui em virar um grande produtor, né? Nós temos o ZARC da soja, que é o zoneamento agroclimático. Ele tem delimitado no estado do Rio de Janeiro 300 mil hectares, em torno de 300 mil hectares. Nas áreas de melhor topografia para nós fazermos uma mecanização. São áreas degradadas, áreas que já foram produtoras de cana, hoje estão com pastagem, quase a maioria em estágios avançados de degradação. Nós temos outras áreas já demarcadas para um distrito ou distritos florestais. O Rio agora vai se transformar também em produtor de eucalipto, que foi uma cultura muito polêmica no estado. A gente teve, inclusive, legislações aqui proibindo a cultura.
E hoje a gente tem uma política de desenvolvimento florestal muito interessante. A gente já começa a ter o eucalipto chegando de duas formas, em monocultura, mas também pelo ILPF, sistemas silvopastoris. Recentemente lançamos, junto com a empresa Trimais, lá no Norte Fluminense, uma iniciativa privada, um sistema chamado Boi na Sombra, que é um sistema de recuperação de pastagens degradadas, utilizando também a silvicultura, o eucalipto. O bem-estar animal, né? Usando o bem-estar animal, a recuperação das áreas degradadas, a produção, e fortalecendo os agricultores locais e regionais. Agora, a sua pergunta ela é muito importante porque nada disso mexeu no tabuleiro da pequena agricultura. Muito pelo contrário. O Rio de Janeiro tem hoje um protocolo, assim como São Paulo também tem, outros estados, de avaliação da transição agroecológica da nossa produção. Hoje nós temos, o nosso secretário Flávio, né, fala muito isso, grandes produtores de pequenas propriedades. Porque toda a produção, a gente tem trabalhado muito o conceito de recuperação de nascentes, fazer toda a proteção de rios, lagos, lagoas, trabalhar muito forte a restauração das nossas reservas legais, dentro daquele conceito de adequação ambiental, agroambiental legal, e também substituir tecnologias rudimentares de preparo do solo por tecnologias sustentáveis. É o caso, por exemplo, do sistema que a gente tem trabalhado em conjunto com o Estado de Santa Catarina, que é o sistema de plantio direto de hortaliças. E isso é muito interessante porque nós estamos fomentando a cadeia de suprimentos a produzir equipamentos para o pequeno agricultor em áreas montanhosas, em área de morro. Usando tobata, usando moto, usando quadriciclo, usando pequenos tratores e voltando a ter também tração animal dentro de um conceito aí de preparo de solo conservacionista. Então eu acredito, e eu acho que essa mensagem é fundamental, que o Rio vai continuar investindo na multiplicidade da produção, nessa diversidade, com mais segurança alimentar, porque a gente tem muita produção agroecológica e orgânica, e ao mesmo tempo trabalhando a fixação e a sucessão do homem no campo. Mariana, só para você ter uma ideia, até bem pouco tempo, a idade média do nosso agricultor ela era maior de 65 anos, em torno de 70 e poucos anos. Hoje nós já vemos uma reversão migratória de jovens e principalmente de mulheres indo para o campo, para produzir o café lá no Noroeste Fluminense, para produzir a uva aqui na região Centro-Sul, para produzir queijos de qualidade no Sul Fluminense, a cachaça de Paraty, que é muito famosa, mas nós temos cachaça em todos os municípios do Rio. E, é claro, fazendo quase sempre com que esse campo tenha um modelo de produção cada vez mais ecológico e cada vez mais sustentável em todas as suas áreas, né? Porque não adianta só você produzir floresta se você não tiver condições de sustento para aquela família, se você não conseguir ter qualidade de vida para aquela família e para o seu entorno, e ao mesmo tempo garantir uma moradia de qualidade, né? Então eu digo sempre o seguinte: o agro ele depende de cada vez mais ciência, conhecimento, e não dá para ficar trabalhando só aqueles pacotinhos tecnológicos que existiam no passado. Então, o Rio de Janeiro tem se preparado. Quero agradecer muito, Mariana, a confiança do nosso governador Cláudio Castro, porque eu que venho da área acadêmica e também do setor privado, eu entendo que liderar uma transformação como essa precisa de muita segurança e de muita coragem, porque você não muda de um dia para a noite, né? E também o nosso secretário Flávio, que é médico, tem uma sensibilidade muito grande, mas é filho de produtor, foi agricultor familiar e atualmente é produtor rural. Então tudo isso tem caminhado junto e com certeza
teremos grandes vitórias ainda para o agro fluminense. É isso, muito obrigada por compartilhar isso. Esse é o Felipe Brasil, ele é subsecretário de Agricultura aqui do Rio de Janeiro, deu um gostinho do que é o agro aqui no estado. A gente precisa conhecer mais, vamos trazer mais entrevistas também. Só vale uma última informação aqui, porque a gente ouviu numa das falas que vai existir aí, inclusive, uma inauguração de vinícolas a 1 hora do aeroporto de Galeão. Então, realmente, é mais do que um convite para conhecer essa produção que vai do campo até o produto final, valorizando a agricultura familiar, a biodiversidade da Mata Atlântica e gerando renda para esses produtores que precisam se manter no campo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas aqui, direto do Rio de Janeiro. E agora a gente fala de soja, porque o plantio da commodity atrasou na região central do Brasil por conta das chuvas irregulares. Então, para a gente saber a previsão do tempo para essa e outras regiões do país, a gente ouve o Marco Antônio, nosso agrometeorologista, em mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Olá, Mariana, e olá a todos. E olha, chegamos no mês de dezembro, né? Estamos agora no finalzinho, nas últimas horas aí de novembro. E esse mês de novembro não vai deixar muitas saudades para vários produtores da região central, né, Mariana? Isso porque as chuvas que ocorreram foram muito irregulares. Isso fez com que o plantio da soja atrasasse muito, e lógico, um plantio da soja atrasado no Cerrado, isso foi uma pressão enorme aí no calendário da segunda safra do milho, né? Então, muita atenção. Porém, agora no mês de dezembro, há uma tendência de que as chuvas se regularizem em toda a faixa central e norte do Brasil. Isso por conta, né, de que a laninha está ganhando forças. O mês de dezembro deve ocorrer o pico da laninha, né, o período onde ela vai ter a maior força, e isso vai tirar um pouco a pressão das chuvas do sul do Brasil. Então, no mês de dezembro, a gente vai ver uma inversão do regime de chuvas. O sul tendo períodos maiores entre uma chuva e outra, e aí quando eu falo sul, mais para o Rio Grande do Sul, e também a Argentina deve entrar nessa condição de intervalos maiores entre uma chuva e outra, e toda essa faixa central, que compreende Sudeste, Centro-Oeste e o Mapitobá, com chuvas mais frequentes, mais regulares agora. No entanto, temos que salientar, mesmo com chuvas mais frequentes sobre o Cerrado, de uma forma geral, a tendência, Mariana, é que as chuvas ainda continuem irregulares, ou seja, os volumes muito irregulares. Chove aqui, não chove ali, tem volumes altos em um canto, áreas vizinhas, volumes menores, mas como tem uma frequência maior de chuvas daqui para frente, lugares onde hoje choveu pouco, amanhã chove bem, em lugares que choveu bem, depois chove pouco, mas assim vai. O que a gente está vendo é que tanto Sudeste, Centro-Oeste, Mapitobá e as regiões mais norte vão começar a receber volumes de chuvas melhores, até mesmo o Nordeste agora, que vai ter períodos melhores de chuvas no interior. Já no Sul, mesmo com essa tendência de intervalos maiores entre uma chuva e outra, vai ser difícil termos longos períodos de estiagem acima de 15, 20 dias, pelo contrário. A tendência é de a cada 10, 15 dias uma frente passar e levar chuvas. Horas essas chuvas devem ser mais regionalizadas, mais irregulares, horas mais abrangentes, em bons volumes, mas dificilmente teremos uma laninha que traga longos períodos de seca, Mariana, como a gente viu nos últimos anos de laninha aqui no Brasil. Então, de uma forma geral, a tendência realmente é de chuvas melhores daqui para frente em todo o Brasil, inclusive no Sul. Outro ponto de atenção é com relação a temporais. Se vocês que estão nos assistindo recordar, esse é um ano onde a gente está com muito relato de
temporais e até mesmo, né, grandes tragédias. Veja o que aconteceu com o tornado no Paraná, né? Em chuvas de granizo pipocando para todo lado, algo meio que incomum, né, para essa época do ano. E a previsão é que essas chuvas de granizo continuem ocorrendo ao longo aí do mês de dezembro. Isso porque nós estamos com um cenário muito atípico esse ano, porque temos uma laninha, e nada mais é do que o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Então, boa parte do Oceano Pacífico, que banha toda essa costa oeste, né, ou a costa leste do Pacífico, né, está muito fria. E o Atlântico também muito frio. Então, os dois oceanos que banham a América do Sul muito frios. Então, isso faz com que a atmosfera fique fria. Mas aí você deve estar perguntando, né? Mas esse calorzão que eu estou sentindo, essas temperaturas altas? Isso aqui no solo. Mas quando a gente observa a atmosfera, as camadas mais altas da atmosfera, ela está fria. E por ela estar fria, isso gera nuvens com maior potencial de granizo. Então, eu não descartaria a possibilidade de a gente ter, ao longo desse mês de dezembro, novos episódios de temporais associados a granizo. Então, muita atenção. Mas, de uma certa forma, a tendência é de que as chuvas normalizem, se regularizem, isso dando plenas condições para o desenvolvimento das lavouras, seja de grãos, seja as perenes e até mesmo hortaliças. Ok? E, para finalizar, viu, Mariana? As temperaturas, por conta da passagem mais frequente de frentes frias, a tendência é das temperaturas ficarem um pouco abaixo da média agora em dezembro. Um grande abraço aí, Mariana, e até sábado que vem. Marco Antônio, muito obrigada pela colaboração de sempre. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta te mostramos a conversa com Ingo Plöger, que vai ser o novo presidente da Associação Brasileira do Agronegócio a ser empossado no dia 1º de janeiro de 2026. Não sai daí porque o Hora H do Agro volta daqui a pouquinho. Hora H do Agro. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. E a taxa administrativa de 10%, a menor do mercado. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. A Black Friday chegou com a melhor condição do ano para quem quer parar de investir no escuro. Se você está colocando dinheiro no mercado sem entender o que está fazendo, ou pior, seguindo dicas de qualquer um, você está se sabotando. Na trilogia Touro de Ouro, comigo, você vai aprender a decifrar os indicadores econômicos que os maiores investidores do mercado usam para prever movimentos e garantir lucros com consistência. Você vai entender como é calculado e como funcionam os PMIs, como o payroll influencia o dólar. Falaremos sobre juros, inflação, política monetária e cambial, tudo de forma prática, objetiva e aplicável. Chega de achismo, chegou a hora de investir com base em leitura de cenário, estratégia e método. Garanta agora a sua vaga na trilogia Touro de Ouro, apontando o celular aqui para o QR Code na tela ou visitando a newcursos.com.br e aproveite a Black Friday para dar o passo que faltava. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Paty Leone finaliza sua expedição pela Amazônia. E nesse episódio, iremos para Manaus. Ó a Paty Leone na passarela.
Uma cidade rica em cultura. Estão curiosos? Com direito à visita ao Palácio Rio Negro. A gente tem logo aqui na frente, hoje não consigo mais ver, mas o Rio Negro está aqui na frente. Mala Pronta comigo, Paty Leone, hoje, 14h, na Jovem Pan News. Hora H do Agro. Estamos de volta com o Hora H do Agro, diretamente do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que inclusive é a sede da Embrapa Solos. Um bom exemplo para a gente ver essa união entre campo e cidade, essa conexão que é feita aqui no Rio de Janeiro e que, é claro, precisa ganhar cada vez mais proporção. A ciência agronômica perto da cidade, essa ponte muito clara entre o rural e o urbano. E falando sobre pontes, é isso que Ingo Plöger, que vai ser o novo presidente da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, pretende fazer. A gente conversou com ele aqui no Rio e ele fala sobre os próximos passos que planeja para a ABAG a partir do dia 1º de janeiro de 2026, quando passa a ser presidente da ABAG. Ele fala desse fortalecimento da agricultura familiar em comunhão com o grande agronegócio, das produções de commodities, fala desse planejamento de fortalecer a bioeconomia dentro do agronegócio e, claro, o fortalecimento das relações institucionais, da diplomacia, para a criação, para o fortalecimento também de mercados globais. E o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News, direto do Rio de Janeiro, agora conversa com Ingo Plöger, que é um nome, uma sumidade no agronegócio. Para você que frequenta o agro, ele já é um nome muito conhecido e atualmente, ele foi, na verdade, recentemente, ele foi eleito o novo presidente da ABAG, ainda não empossado, né, Ingo? Vamos deixar isso claro, mas a posse acontece no dia 1º de janeiro. A gente está tendo a oportunidade de conversar aqui, direto do Rio, nesse ambiente que junta agricultura convencional, agroecologia, agricultura familiar, meio ambiente e até oceanos. Qual que é a importância de já estar como chapéu da ABAG, vamos dizer aqui, mas mais do que isso, estar como um membro do agronegócio, circulando nesse tipo de evento aqui? Como que a gente consegue aproximar o agro mais convencional, o agro das grandes commodities, com essa agenda aqui que tem tudo a ver? A gente precisa começar a criar mais essas pontes, né? Obrigada pela disponibilidade, Ingo. Muito obrigado, Mari, por este papo, este convite que você está fazendo. Na verdade, a ABAG é muito sábia ao eleger um presidente, dar um tempo para a posse e não fazer de imediato. E no nosso caso, eu já faz tempo que eu faço parte da equipe do Caio Carvalho, que é o atual presidente, e ele é uma personalidade incrível e nos deu muita liberdade de ação. Eu sou o vice-presidente hoje, responsável pela parte internacional, e a gente tem trabalhado intensamente juntos. E também estaremos trabalhando fortemente juntos. No ano que vem ele assumirá um conselho de notáveis do agro, com personalidades incríveis, para discutir as grandes direções e as grandes visões do agro para o Brasil e também para fora. E a constituição nossa da diretoria e da presidência tem muita continuidade, mas também tem novidades. Então, estaremos focando em um ambiente bastante competitivo, no termo nacional, muito competitivo internacionalmente, um ano de eleições, um ano de revisão de tarifas, um ano onde institucionalidade terá que ser novamente pensada. A gente reduziu muito, né, a Mari, nos últimos 1 ano, 2 anos, a institucionalidade internacional do convívio, ou com a parte como a gente viu agora na COP30, ou a gente está vendo nas Nações Unidas, e estamos tendo que fazer uma remodelação dessa institucionalidade.
o que neste momento nos causa muitas inseguranças, mas, Mari, por outro lado, nos dão grandes chances. Talvez a gente possa corrigir coisas que já na época não gostávamos, porque eram injustas. Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, assim. Quem me acompanha aqui na Jovem Pan, nas outras plataformas, eu sempre sou otimista. Eu acho que é importante a gente manter o otimismo para o futuro, sobretudo olhando para o agro brasileiro, que o mundo está sedento pela gente. E não estou falando somente das commodities, carne, soja, milho, mas de entender a tropicalização, e aí minha pergunta vai nesse sentido, de entender a ciência agronômica brasileira, que é completamente relevante para a América Latina como um todo. Então a gente não está falando de um país isolado, a gente está falando de bloco, a gente está falando de influência. O que vocês, dentro da BAG e nesse ambiente internacional do qual você circula, Ingo, têm percebido dessa união entre uma agenda agroambiental e essa aptidão do Brasil, então, se colocar mais dentro se promover mais e melhor na comunidade internacional? Porque é isso. Ao mesmo tempo que a gente vê uma UDR que pede mais comprovações, exigências sobre rastreabilidade, eles, pelo que eu percebo, eles também estão querendo entender mais o nosso mundo. Não é só impor por impor, mas é uma imposição que pelo menos abre uma porta de diálogo, abre uma porta de entender essa tropicalização. É nesse sentido? É esse tipo de diálogo que vocês vêm tendo? Aí outros países vêm, como é o caso agora no Rio, e dizem assim, caramba, como é que vocês estão fazendo isso? Isso aí eu não entendi, você pode explicar? E quando a gente explica, eles abrem os olhos e falam, uau! E como é que vocês financiam? Aí a gente começa a falar das cooperativas de crédito. Eles falam, puxa vida, mas isso é difícil fazer. Eu falei, mas nós temos, certo? E como é que funciona? Então, temos um monte de soluções e nós temos um hábito que não é muito bom, que a gente critica a gente muito mais do que deve. Sim, sim. Mas o agricultor também chora, não é? Então, esse é o momento agora, como você, é para sorrir e trazer mais esperança para nós em tempos mais difíceis. Exato, e aí eu só volto então na questão dessa aliança então entre falar mais do agroambiental, mostrar esse agroambiental para quem está fora do Brasil, como que vem se aproximando essa aliança, sem deixar o produtor para trás, porque uma das coisas que a gente tem ouvido muito aqui essa semana na conferência da OCDE é esse lugar de que o produtor rural precisa estar incluído nas discussões, né? Nos novos arranjos de produção, de financiamento, nas decisões do futuro, o produtor precisa estar à mesa, né? O produtor está à mesa nessa discussão agroambiental com a Europa, por exemplo, ou é só de instituição para instituição? Quanto que a gente realmente também está conseguindo colocar produtores e produtoras rurais do Brasil como protagonistas dessa economia tropical que você falou? Pois é, Mari, essa discussão foi fascinante com a OCDE, porque aí você percebe que há um pensamento ainda antigo. O produtor rural é aquele que está trabalhando, é pobre, não tem condições e a gente tem que ajudar. Esse assim, é a matriz. E a gente diz assim, e o Paulo Protásio, que estava lá, colocou uma frase assim de impacto, falou, não tem diferença nenhuma entre o rural e o urbano. E está todo mundo usando a internet, está todo mundo olhando o Netflix, e qual é a diferença? E aí deu um choque em todo mundo, falou, é verdade. Quer dizer, está todo mundo olhando. E a parte da globalização, ela está na nossa mão, ela está na mão do pequeno agricultor, do grande agricultor. Aí entrou uma discussão cultural. E aí veio um outro falando assim, vocês viram o seriado do Yellowstone? Todo mundo viu. Falei, pois é, você vê como os americanos estão preocupados em perder a cultura do cowboy, dessas coisas todas. Então nós estamos compartilhando uma dor deles. Aí um outro falou assim, mas chama eles para Ribeirão Preto, ou chama eles para AgriShow, ou chama eles para Barretos para participar do nosso show. E é verdade, cada vez mais você vê essa integração, é uma conjugação, e o urbano e o rural, essa diferença, ela está se mesclando pela parte da comunicação, ela está se mesclando pela parte da gente estar vivenciando o outro na sua frente. Então, nós temos uma nova realidade nessa circunstância.
A Europa, com o EUDR, fez um erro estratégico gigantesco de internacionalizar os seus problemas do Green Deal. E a CBAM, a mesma coisa. Eles não vão conseguir sustentar isso. Então, vão postergar esse ano, vão postergar o ano que vem e não vai dar certo. Porque eles autoalimentam uma inflação, autoalimentam uma circunstância de não competitividade lá dentro. E eu, Mari, sou um convicto democrata, e democracias se faz por ter opções. Não tem democracias que não tenham um mercado livre, onde você compete. A gente quer competir. A gente quer competir em campos iguais. Fair play. Fair play. É isso. Não jogo que justo. o gol deles seja pequeno em plano inclinado. Aí não dá. Né? Nem com o Neymar. Né? Então, o que a gente quer? A gente quer fair play. E a gente quer convencer eles, essa conversa que a gente está tendo aqui também, diz assim, abra e você vai ver que vamos ter para todos. O teu agricultor vai sofrer no começo, como nós também sofremos com outras coisas, em tecnologias, na parte de veículos, mas a gente ganha no todo. O Brasil hoje não tem uma indústria automotiva própria, né? E daí? Estamos piores ou melhores? Estamos bem, não estamos mal. Porque tem brasileiros desenvolvendo engenharia automotiva para grandes multinacionais. Que bom que esteja, sem problema. Né? Assim como estrangeiros estão trabalhando no agro lá fora com a gente em várias coisas. Então, o mundo vai se tornando cada vez mais cooperativo. O que a gente tem que ver, sim, é que essa cooperação seja legítima. E não nos impeçam em muitas coisas onde a gente é bom mesmo. Claro, com certeza, com certeza. E só pra gente encerrar, então, que nosso tempo já estourou, mas eu vou aproveitar aqui. Você falou um pouco dessa estratégia para sua presidência, né, na continuação desse trabalho que você já vem fazendo como vice-presidente, mas o que a gente pode elencar como talvez 3 campos prioritários da ABAG, junto com o Caio Carvalho, como você falou, né? O que esperar da ABAG? A ABAG, para quem está assistindo aqui e não é do agro, a Associação Brasileira do Agronegócio. É uma das entidades principais, se não a principal, que congrega os setores, diferentes frentes, né? Porque o agro tem vários braços, né? Isso vai se destrinchando. Então, insumos, máquinas. E é isso, é um novo momento para o agro brasileiro, é um novo momento para o Brasil dentro dessa agenda que é COP30, que é palco para a OCDE, que fomos recentemente, né, assim, recebemos G20. O mundo, de fato, está olhando para o Brasil como nunca. Como que vocês, então, olham isso para a ABAG e o que seriam essas 3 prioridades, de fato, pelo menos nos 2 primeiros anos, seus 2 primeiros anos ali na ABAG? Olha, eu vou dar continuidade com os nossos colegas fortemente na biocompetitividade. E ela começa no nosso próprio campo para tirar os elefantes da sala. Nós temos um monte de elefantes na sala. Só tirando ali, a gente vai deslanchar. Isso é muito importante. A segunda é continuar a constituir alianças. Alianças com as entidades, as pessoas, as empresas que estão contribuindo nessa parte da biocompetitividade. Então, nós temos que trazer as regiões brasileiras mais próximas. Nós estamos falando do norte, do nordeste, do sul. Temos que trazê-las mais próximas. Por outro lado, temos que trazer parceiros da América Latina, da África, da Indonésia, da Austrália mais próximos. Trazer essa questão com uma aliança. E, por fim, ciência e tecnologia, dentro da parte da bioeconomia, da bioagricultura, ela tem que ser compartilhada. Nós não podemos fazer isso sozinhos, a gente tem que fazer isso com muitos outros. Então, aqui na COP já houveram os primeiros avanços. O próprio Roberto Rodrigues falou com a Austrália. A ABAG tem o próprio projeto de Tropical Science para a gente buscar mais essa união. Aí o entendimento começa a trabalhar. E fundamental para nós é a aliança com o jornalismo. Nós, a ABAG, fazemos 1 a 2 seminários por ano com os jornalistas. Para quê? Para que a gente possa, em conjunto, trabalhar as grandes questões do entendimento, porque o agro, a parte ambiental, a parte da indústria. Mário, só para você ter uma ideia, nós temos convicção de que o Brasil hoje tem uma agroindústria a céu aberto. Nós temos mais CAPEX
no campo do que nos nossos galpões. Isso é um novo conceito, a gente tem que trazer a indústria junto com a gente. A gente tem que trazer os bancos junto com a gente, a seguradora junto com a gente, para entender essa parte. E aí o jornalista, que às vezes só cobre uma parte ou cobre outra, como é que ele entra nesse entendimento? Nós temos que conversar mais com essa parte do jornalismo. Por isso sou muito grato para a gente estar aqui usando o prestigioso canal da Jovem Pan e a sua pessoa para dinamizar esse diálogo. É isso, exatamente. Inclusive, esse ano foi sobre mercado de carbono, que é né, essas oficinas que vocês fizeram da BAG para jornalistas. É isso, entender, desmistificar e pensarmos juntos, né? Que no final das contas é a coletividade. Ingo, muito obrigada pelo seu tempo. Espero que após a sua posse a gente possa ter uma nova conversa, então, também. Com certeza. Muito obrigado, Mari. Muito obrigada. Parabéns à Jovem Pan e à sua pessoa. Nós conversamos com a Maria Beatriz Martins Costa, que é CEO do Green Rio e vem promovendo esse evento há muitos anos aqui no estado fluminense. E a gente continua aqui no Rio de Janeiro falando sobre a importância do agro aqui no estado, mas mais do que isso, o agro com sustentabilidade, o agro com o meio ambiente nas mais diversas formas, inclusive o agro com os oceanos. Por que não? Afinal de contas, quando a gente fala, por exemplo, de El Niño, Laninha, todos esses efeitos que acontecem nos oceanos, mas que influenciam diretamente a vida do produtor rural, é importante a gente fazer essa integração entre oceanos, entre agronegócio, agricultura familiar. E o Rio de Janeiro está se mostrando esse palco, esse lugar para cada vez mais aproximar esses mundos, aproximar o urbano desses mundos, o consumidor desses mundos e olhar para o futuro. Então a gente está falando de um evento aqui que acontece não só em meio à Conferência de Desenvolvimento Rural da OCDE, da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, mas na semana seguinte da COP30, realizada aqui no Brasil também. Então, para conversar sobre essa integração, para a gente falar sobre como que esses dois mundos se aproximam e por que o Rio de Janeiro é esse palco, a gente conversa agora com a Maria Beatriz Martins Costa, conhecida como Bia. Todo mundo tem falado muito o nome dela aqui porque é organizadora do evento, mas também não só organizadora, mas quem promove esses encontros. Então, obrigada por ceder uma parte da sua agenda aqui, que eu sei que é concorrida. E, Bia, eu queria saber um pouquinho de como surgiu a ideia do Green Rio. E mais do que isso, como fazer, como circular e promover essa integração entre agricultura, meio ambiente e oceanos, que a gente vê aqui tão claramente. Bom, é uma longa história. Vou tentar ser breve, mas se eu te contar um pouco da minha história, você vai achar curioso como é que eu como é que eu cheguei aqui. Na realidade, eu sou designer e há muitos anos atrás eu tive que criar uma marca para um produtor orgânico chamado Sítio do Moinho. E quando foi fazer a pesquisa para criar essa marca, eu vi que não tinha nenhum endereço que reunisse todas as informações sobre o setor orgânico. Quem produz, quem vende, quem certifica. Aí nós fizemos um portal chamado Planeta Orgânico. Esse portal, por conta dele, na Alemanha nos chamaram para trazer para o Brasil uma feira de produtos orgânicos. A gente tomou conta dessa feira durante muitos anos e a gente viu o potencial que tinha para alargar para o cenário da sustentabilidade. Então nós resolvemos criar o Green Rio. Aí não era mais em parceria com nenhum alemão, foi uma iniciativa nossa em 2012, porque a gente quis usar essa data, porque era uma data simbólica, era Rio mais 20. E começou muito modestamente no Jardim Botânico, depois foi crescendo, e como você falou, nós fomos somando sustentabilidade com agroecologia, entrou o clima, depois entrou bioeconomia. E quando entrou a bioeconomia, que eu acho que aí desde então, em 2015, quer dizer, tem 10 anos, o Green Rio começou a ser reconhecido como uma plataforma da bioeconomia. E a bioeconomia é transversal, como você sabe muitíssimo bem, mas melhor do que eu até, com a tua trajetória, o quanto ela está ligada à sustentabilidade, à agricultura, à água. E cada vez mais esses são ativos imensuráveis e impossíveis de você mensurar o valor deles.
Esse é um desafio que a gente traz muito aqui para o Green Rio. Como é que você valora os serviços ambientais? Como é que você valora a nossa biodiversidade? Eu acho que isso foi muito discutido na COP. Acabamos de ter uma mesa espetacular agora. Eu estou bastante honrada de ter moderado essa mesa, assim como eu queria registrar que eu estou muito honrada de estar aqui com você. Muito obrigada, muito obrigada. É importante a gente fazer com que essa comunicação chegue nas pessoas, não só do ponto de vista de chegar à comunicação do agro, mas do que o Brasil está fazendo para integrar essas agendas. Então, como você falou agora, né, é o pós-COP, dentro de um evento da OCDE, num ambiente que é o Rio de Janeiro, que tem também se esforçado muito para recuperar a qualidade das águas, e aí isso, obviamente, acaba beneficiando os produtores rurais, então é toda uma integração. Agora, vocês também trazem aqui produtores do Amazonas. Sim. Então, como Desde que a primeira também edição. esse palco de integração entre Sudeste e Norte, que é muito importante? Se todo evento de agro, vamos colocar assim, de meio ambiente, tivesse essa integração, ia ser muito melhor, porque a gente consegue aproximar o Brasil, vamos né? fazer isso. Eu gostaria muito de fazer isso com você, esse desafio, porque eu acho que está na hora de dar pro next level, pro próximo nível. Desde o primeiro Green Rio, a gente tem um orgulho enorme de ter o Sebrae Amazonas conosco. E eles são, assim, uma das vedetes do evento. As pessoas vêm aqui, já tem clientes que ficam esperando a próxima edição para falar com eles. Por quê? Porque eles reconheceram nesse evento esse networking que vai além de uma compra e venda de um produto. Aparece um investidor, aparece um parceiro na parte de gastronomia, aparece um designer que se interessa pelo artesanato que eles trazem. Então, eu acho que o fato do Green... E o Green Rio está sempre tentando trazer uma novidade, pensando no ano que vem. Nós, graças a Deus, nunca terminamos um Green Rio que não houvesse. Por exemplo, esse ano tem a OCDE, ano passado teve a OCDE da Economia Azul, agora a gente está trabalhando na OCDE, que é uma parceria que a gente está construindo há muitos anos, muito lentamente, mas você foi testemunha de como é que está se consolidando. Primeiro veio via Economia Azul, agora nós estamos via Conexão Rural-Urbano, que é uma questão que a gente trabalha muito aqui. E os arranjos regionais, os clusters, estão sendo da maior importância. A gente está valorizando muito, eu acho que esse talvez será o próximo tema do Green Rio do ano que vem, os que eles chamam de subnacionais. Olha aí, um spoiler. Primeira mão para você. Não é um spoiler, é uma boa notícia que eu estou dando, com muito carinho para você. Que ótimo, muito obrigada. Só para a gente encerrar, eu queria entender um pouco, isso, você já falou então de próximos passos, isso, dessa questão do subnacional, subregional, que se fala muito aqui. A gente já conversou também aqui durante esses dias, falando desse local, né, do global para o local, e como que os mercados locais fortalecidos podem alavancar mercados globais, né? Não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Exatamente. Então, o que você conta pra gente em relação a esse desenvolvimento no sentido de agricultura e do que vocês estão promovendo aqui esse ano, né? São agricultores familiares que estão aqui expondo seus produtos para, por exemplo, isso sim, membros da OCDE, membros de fora. Então é o de dentro para fora já aqui, né? Exatamente. E foi ótimo você ter me feito essa pergunta, porque aqui também, por isso que eu acho que o Green Rio é um evento diferenciado. Tem os produtores locais, mas tem empresas do porte de uma Guarani, que é uma super indústria que vem lançar aqui bioinsumos. Tem uma empresa do porte da Sonda, que também está em vários países. E eles conversam, por exemplo, isso não é spoiler, isso é um fato que aconteceu no Green Rio do ano passado, que vai ter um desenrolar nesse ano, que é uma conversa da Sonda com a Amazônia 4.0. De que maneira você leva toda essa interligação para dentro da Amazônia? Esse vai ser um espetáculo, essa parceria. E se aconteceu, estou aqui rezando, vai acontecer, nasceu aqui.
Muito bom, muito bom. Te agradeço pelo Imagina. papo. Daria para ficar mais um tempão, mas eu sei que a agenda também é concorrida. Espero estar aqui ano que vem, então. Mas já tá pra gente, muito obrigada. Pronto, tá gravado que ela tá convidada. Pra gente dar continuidade nisso e dar continuidade nessa conversa também do desenvolvimento rural e do desenvolvimento do agronegócio no Rio de Janeiro. A gente continua o nosso Hora H do Agro aqui diretamente do Rio para vocês. O Hora H do Agro dessa semana, direto do Rio de Janeiro, fica por aqui, mas você continua ligado na programação da Jovem Pan News, inclusive nas redes sociais. Eu te agradeço pela sua companhia, agradeço a equipe que faz esse programa acontecer e a gente te espera na próxima semana. Até lá! Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. E novo Meteor Highline da Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.